deve ir embora o Flaco Lopes, com certeza deve ser negociado o grande Flaco Lopes, que é um jogador importantíssimo para o Palmeiras, mas tem que vender para fazer caixa, né? O Clube Brasileiro tem que vender para fazer caixa, isso que é verdade, né? Agora é a vez de Gustavo Gomes. Allianz Parque, a pressão no ar. Chefe na zaga, ninguém vai passar. É o paredão, Muralha Alviverde pode apostar. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras, a torcida grita, vibra e clama. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras. Grande Gustavo Gomes que é um jogador importantíssimo, nosso capita, e está de volta, deve se apresentar quinta-feira, né? Quarta ou quinta-feira da semana que vem, Gustavo Gomes, e o Palmeiras se preparando para começar a campanha rumo ao Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Gustavo Gomes, que é o nosso capita, e tenho muita esperança que o Gustavo Gomes jogue muito, contrato renovado até 2029, né? É uma boa notícia. E o Palmeiras vai ter Gustavo Gomes, nosso capitão, até 2029, que fez uma boa Copa do Mundo com a seleção paraguaia, na minha opinião, tá? Agora é a vez de ele, Paulinho. Domina a bola, é do Palmeiras, avança o time, que emoção! Paulinho, estufou a rede, é gol! A torcida grita, vibra o chão. Dali Paulinho, é o nosso artilheiro. Dali Paulinho, do Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras! Grande Paulinho que vai estar apto a jogar 70 minutos de jogo. Paulinho vai estar apto a jogar 70 minutos de jogo. Isso que é verdade. Paulinho vai estar apto e vai ter grande referência, né? O Paulinho, que é um jogador extra sério, né? Cara, 1 ano e meio sem Paulinho, 1 ano e 8 meses sem Paulinho. Infelizmente, Paulinho veio com uma contusão muito séria e vai estar apto a jogar 70 minutos de jogo. Essa é uma grande notícia em ter Paulinho. Pelo menos isso, né? Começar o segundo semestre com o Paulinho, pelo menos agora a gente vai ter um jogador extra sério que pode fazer a diferença do Palmeiras e ajudar muito, né? 70 minutos é uma boa minutagem, né? Agora é a vez de Maurício, né? Gol! Gol do Maurício! A torcida do Palmeiras comemorando! Maurício Guerreiro, com o manto do Verdão, fez o gol da vitória com o coração. É o Palmeiras, é o meu amor, vibrando com garra e com muita fé. Gol do Maurício! Gol do Palmeiras! Falar do Maurício é falar que temos que vender mesmo. Atalanta da Itália, Fiorentina da Itália, tem real interesse para o Maurício e deve fazer uma proposta agora depois do dia 20 de julho. A Atalanta deve vir com 18 milhões de euros. O Palmeiras quer 20 milhões de euros para o Maurício. Maurício bem valorizado, jogou bem. Não foi titular da seleção paraguaia por um motivo que não jogou a Copa América, que não jogou a eliminatória, né? Mas Maurício deve deixar a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras deve acertar a venda do Maurício, que vai fazer muito jus. E o Palmeiras vai ter dinheiro para investir em outros jogadores. O Palmeiras precisa de 399 milhões de reais para suprir a grande venda de jogadores que foi estimadas no balanço do Palmeiras. E Maurício vai fazer grande jus, podendo segurar ou o Alan ou o Flaco Lopes. Apesar que eu acho que o Alan e o Flaco Lopes serão vendidos também, entendeu? Na minha opinião. E Maurício deva deixar o Palmeiras. E também que pode deixar o Palmeiras é ele, o Luigi, né? Ele pode deixar o Palmeiras sim, esse Baguito, que era bom jogador na base, mas se transformou num bag na profissional, né? Chama o moleque da base, vai, Luigi! Do gramado a esperança no olhar. A bola busca o destino, Luigi vai chutar. É gol, explode o Allianz Parque. A torcida é o pulmão do ataque. Luigi, o nosso artilheiro. Do Verdão, o gol é guerreiro. Dali, Luigi! Grande Luigi, né?
Grande Luigi, que a verdade seja dita, né? Era muito bom na base, né? Na base do Palmeiras, Luigi comia a bola, né? Era um jogador diferente, um jogador que realmente chamava a responsabilidade na base, e no profissional, muitas críticas e até agora nada de futebol apresentado. Luigi, que está sendo muito criticado pela torcida do Palmeiras, muitas vezes joga na posição errada, de ponta esquerda, né? O Abel inventa a posição para esses garotos, infelizmente, mas o Luigi deve ser negociado. Já surgiu proposta de futebol coreano por 10 milhões de euros pelo Luigi. Eu venderia, sim, para mim, um jogador que não emplacou. Não sei se foi pela formação que o Abel Ferreira colocou esse garoto ou pela qualidade dele realmente. Na minha opinião, o Luigi deixou muito a desejar na sociedade Esporte Palmeiras, tá? Deixou muito a desejar na sociedade Esporte Palmeiras. Infelizmente, né? Muito mesmo a desejar. Espero que ele volte e jogue muita bola mesmo. Luigi, muito a desejar. Vamos torcer que ele melhore e melhore bem. Agora é a vez do Giai. Aê, o Allianz tremeu, solta o grito, vamos lá, Giai! Do chão a torcida começa a gritar. Pela lateral, o Giai vai avançar. É o nosso artilheiro, com coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Gol, Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Grande Giai, que é um jogador que a gente, infelizmente, foi uma má contratação, porque a diretora do Palmeiras contratou mal, né? O Giai nunca foi lateral direito. Eu explico e repito para você. Giai supria uma ausência no lateral direito do São Lourenço. O Giai nunca foi lateral direito. O Giai era volante, era segundo volante. Aliás, um dos grandes números do Giai era no meio de campo, como roubador de bola. É um grande roubador de bola. Não é à toa que defendendo ele é uma Ferrari. E atacando é um Fusca. O Giai nunca foi aquele jogador de que tomava conta ali na lateral direita. Sempre o São Lourenço ele era meio de campo, mas o inteligente do Palmeiras quiseram contratar o Giai como lateral direito, né? Infelizmente querem forçar. Mas o bom que surgiu o clube do Como, da Itália, que tem real interesse no Giai e deve também fazer uma proposta ao Giai após a abertura de janela dia 20 de julho. Giai pode sim ser negociado. Vai depender muito do Palmeiras, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Agora, Ramon Sousa. Olha o relógio, o clima tá denso na área. A calma dele é o que assusta, não tem falha. Visão periférica domina, olha o espaço. A rede balança, o grito explode lá fora. Gol do Palmeiras! Sousa chegou, o destruidor! Gol do Palmeiras! A massa canta! Grande Ramon Sousa foi para a seleção do seu país, o Paraguai, e praticamente não jogou, né? Ramon Sousa, que é um jogador que mediano, se contundiu, né? Infelizmente se contundiu antes da Copa, ainda deu para ir para a Copa do Mundo, mas não jogou praticamente, jogou 15 minutos só na primeira partida e depois não entrou mais. Ramon Sousa, que é um jogador que o Abel tá tentando fazer o Rony 2.0, né? O famoso Rony 2.0, esse é o Ramon Sousa, na minha opinião, né? Jogador fraco, mediano, baixa tecnicamente. Eu sempre falei que era o Rony 2.0 e o Ramon Sousa está comprovando isso. Infelizmente, não surgiu proposta e se surgiu, o Palmeiras deve desfazer de Ramon Sousa, porque vê de bons olhos uma venda possível do grande Ramon Sousa. Agora é a vez do Alan, né? Alan no ataque, olha o perigo. Com garra e fé, é o nosso grito. Chuta pro gol, a torcida explode. É gol do Alan. Vibra o chão, treme ao viverde. Dali Alan, é guerreiro. Dali Palmeiras, é o Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras. Grande Alan, Palmeiras recebe proposta do Napoli da Itália, 35 milhões de euros, mais 5 de bonificação. Palmeiras promete só sentará para negociar o Alan por 40 milhões de euros, tá? 40 milhões de euros fixo
Esse é o valor que o Palmeiras senta para negociar o Alan. Esse é o valor que o Palmeiras realmente quer para tentar negociar esse jogador, que é muito bom de bola. O Alan é extra classe, sim. É um jogador diferente, um jogador que tem uma qualidade absurda, mas pode sair. Newcastle da Itália, Newcastle da Inglaterra, desculpa, Napoli da Itália e Roma da Itália querem o Alan, que é um jogador diferenciado, e parece que o Chelsea também vai entrar nessa briga. O Palmeiras deve se fazer ou do Flaco, ou do Alan, ou até dos dois, né? Na próxima janela, que abre dia 20 de julho. Agora, essas duas peças podem sim ser negociadas. Agora é a vez de Felipe Anderson. O mestre chegou, o passe é cirúrgico. A bola flutua, a defesa parou, o brilho no lance é dele. Felipe Anderson domina o espaço, o destino é a rede. Explode o verde, a massa vibra o gol. Felipe Anderson, a mágica no alviverde. O estádio é um só, o grito ecoa no céu. É o Palmeiras, a paixão que nunca se rende. O que falar de Felipe Anderson, né? O que falar do grande Felipe Anderson? Jogador que, na minha observação, muito estimado, né? Para mim, o Douglas falou uma coisa quando ele veio para o Palmeiras, interessante, né? Que não era tudo isso. Eu até fiquei assim, meio assim com o Douglas, né? Que é Fluminense, eu acho que estava com inveja, mas a verdade é que o Douglas falou a verdade. Pedi até desculpa a ele, né? Eu não acreditei. Mas o que a gente vê no Felipe Anderson é um jogador mediano e não passa disso, né? Esse jogador dizer que a Lazio queria, que o Juventus queria ficar com ele, para mim eu acho totalmente mentira. Felipe Anderson não teve sequência de jogos, Felipe Anderson não vem jogando bem no Palmeiras, Felipe Anderson só vive contundido e o Vasco da Gama tem real interesse no Felipe Anderson. A verdade é que Felipe Anderson só iria para o Vasco caso fechasse a parte da SAF, né? Que é o enteado da Leila Pereira. Mas o Pedrinho foi afastado, ninguém sabe quando volta, e o time do Vasco ninguém sabe como vai acontecer. A verdade é que Felipe Anderson, cara, vai ficar no Palmeiras até 2027. Tomara que saia do Palmeiras, porque é um jogador que está tomando uma posição e mais um menino da base, na minha opinião. Eu queria que vocês comentassem o Felipe Anderson, o que vocês acham desse jogador, na minha opinião, fraquíssimo. Agora é a vez do Murilão da Massa. Do chão a torcida começa a gritar, do alto Murilo vai cabecear. Zagueiro artilheiro, com coração na mão, é gol do Verdão, é pura emoção. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Grande Murilo, que está faltando o Murilo, é um título da Libertadores, né? É um título da Libertadores, está faltando o Murilo, isso que é verdade. O Murilão da Massa, que é um jogador muito bom, tem oscilado muito esse ano, mas é um jogador muito bom. Palmeiras tenta a renovação de contrato até 2029, é difícil, mas o Palmeiras tenta a renovação de contrato do Murilo, que é um jogador muito bom, fora da curva. Na minha humilde opinião, é um jogador fora da curva, na minha humilde opinião, o Murilão da Massa. Esperamos que o Murilo consiga, né, cara, ter essa renovação de contrato em 2029 e fique no Palmeiras. Murilo que tem contrato até 2027, né? E a tendência é que ele renove, né? Tá difícil a renovação, mas a tendência é que ele tenha um bom aumento salarial e renove até 2029 o grande Murilão. Agora é a vez de Carlos Miguel. A muralha se agiganta, o portão fechado. O ar se move, o perigo avança no campo. Ele se estica, o alcance ignora a distância. Pare, a rede está segura, o céu vibra. Carlos Miguel, a mão que cala a sorte. A massa canta, o grito ecoa no verde. A segurança que ninguém pode derrubar. Grande Carlos Miguel, né? Deve ser o goleiro da Copa 2030, viu? Deve ser o goleiro da Copa 2030, o Carlos Miguel. É um goleiraço, na minha opinião, um goleiraço. E vejo o Carlos Miguel como goleiro da Copa 2030.
na minha humilde opinião, vai ser o Carlos Miguel, ganhador da Copa 2030. Eu acho que, cara, esse negócio de dizer passada de bastão do Alisson, eu não admito. Eu acho o Alisson muito fraco. Vejo o Alisson muito fraco, mas tenho certeza que o Carlos Miguel será esse goleiro de 2030. Tenho plena certeza. E esse goleiraço que vai chegar no Palmeiras na seleção brasileira, com certeza. Apesar que eu gosto muito do Kaique Pereira, né? 1,99 m. Para mim, eu gosto muito do Kaique Pereira. Também outro goleiro que vai jogar muita bola com o Palmeiras, o Kaique Pereira. Já vamos falar dele. Mas o Carlos Miguel já era para estar nessa Copa, na minha humilde opinião. Grande Carlos Miguel, um goleiro que vem agarrando muito no Palmeiras. Agora é a vez de Emiliano Martins. Ô, meu Verdão! És a minha paixão! Emiliano, guerreiro foi a luta com o manto do Palmeiras. Nada rebate! Avançou do gol, fez o inacreditável com a força da torcida. É imbatível! A rede estremece, o chiqueiro vai à loucura. É o gol do Palmeiras, comemora a nação! Grande Emiliano Martins, né? Emiliano Martins que é diferente que eu tô doido para mandar ele embora do Palmeiras e meter o pé da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Emiliano Martins é um jogador que todo respeito mesmo, né? É um jogador com todo respeito. Não dá, né? Não dá de jeito nenhum. Para mim, um jogador comum, na minha opinião, e tá tirando a vaga do nosso grande Pacheco, né? Essa é a minha opinião. O nosso grande Emiliano Martins está tirando a vaga do nosso Pacheco. Essa é a minha humilde opinião. Na minha humilde opinião é essa, né? Grande Emiliano Martins que o Real Betis queria, né? Mas, infelizmente, o Palmeiras não conseguiu vender. E o Bernal do Fluminense que foi embora, né? Isso que é a verdade. Não é tamo junto nessa, tomara que é vender. O Palmeiras tem interesse, sim, de vender o Emiliano Martins. Agora é a vez de Abel Ferreira. Aê, Abel, o mestre do título! Vamos lá! No tabuleiro, a mente do mestre é a nossa oração. Cada peça um guerreiro em campo, a perfeição. É o grito da arquibancada, a explosão. Bandeiras do Palmeiras num só coração. Abel Ferreira é campeão! É campeão! É campeão! Grande Abel Ferreira, né? Foi um grande trabalho em 2020 a 2023. O Abel Ferreira fez um grande trabalho, ninguém pode negar. Mas de lá para cá, só pife e paf, né? Péssimo trabalho. Infelizmente, Abel Ferreira não vem desempenhando um grande trabalho. E, infelizmente, a gente vem sofrendo bastante com o Abel Ferreira, né? Na minha humilde opinião, se fosse outro presidente, já teriam mandado o Abel Ferreira embora. Desde que assinou aquele pré-contrato com o Al Saad, que a gente teve que pagar multa, o Palmeiras próprio pagou a multa e teve que ficar o Giovani, não recebemos nada do Giovani até agora, né? A verdade é essa. E o Abel Ferreira tá amarrado com a lei, por isso que ele não fez nem multa rescisória, né? Porque ele tá amarrado com a lei e não deve sair até 2027. Isso que é a verdade. Infelizmente, péssimo trabalho do Abel Ferreira, tem que demonstrar muito, porque agora teve folga, né? E tem que demonstrar muito, teve cansaço, não tem cansaço nem nada, né? Pessoal, peço a vocês que deixem seu like, né? Que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo. Compartilhe com os amigos no WhatsApp e no Facebook. E se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal. Fala Porcada e Fechado com o Verdão. O link. Agora, John Arias. Velocidade que destrói a zaga, moleque liso. Deixou o marcador no chão, cumpriu o aviso. Chegou na área, é caixa sem massagem. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Grande John Arias, né? Grande John Arias, a verdade ser dita. O John Arias fez uma grande Copa do Mundo, vem tirando onda mesmo. O John Arias vem tirando onda mesmo. Fez uma grande Copa do Mundo e vem demonstrando um bom futebol, né?
na Copa do Mundo, driblou, deitou e rolou. Para mim, o grande nome da seleção colombiana foi o John Arias, tá? Um grande nome, e volta quarta-feira aos treinamentos. John Arias, que volta de férias, dá 10 dias de descanso para o grande John Arias. O Palmeiras não tem interesse em vender, e não deve vender de jeito nenhum o John Arias, que vai fazer muito para o Palmeiras, sim, senhor. Agora é a vez de Marlon Freitas. Aê, o manto sagrado tremeu, chama no passe, Marlon! A visão no lance, o corte seco pro meio, espaço criado, o destino tá desenhado no ar. Olha o gol, a rede balança ao céu, é Marlon Freitas, o grito que vem do chão. Explode o verde, a massa enlouqueceu, é a glória no peito, é nossa celebração. Grande Marlon Freitas, né? Na minha opinião, uma das baitas contratações, ou a melhor contratação do Palmeiras foi o Marlon Freitas. Um volante que a gente tanto esperava, né, cara? Um volante que a gente tanto esperava, o Marlon Freitas, um jogador diferente, um bom de bola mesmo, o Marlon Freitas. É aquele jogador extra classe, né? Isso que é verdade. É aquele jogador extra classe. E o Marlon Freitas é diferente, sim, e a gente gosta muito do Marlon Freitas, né? Um jogador extra classe, um jogador a lá Felipe Melo, né, cara? A lá Felipe Melo, até que fim o Palmeiras fez uma grande contratação. Felipe Melo fez muita falta, os jogadores botavam o dedo na cara do palmeirense, né? Botavam o dedo na cara dos jogadores do Palmeiras, e agora não tem mais essa não, tá? Na minha opinião, não tem mais essa não. Os jogadores têm que respeitar o manto sagrado da Sociedade Esportiva Palmeiras. Os jogadores agora têm que respeitar o manto sagrado da Sociedade Esportiva Palmeiras. Marlon Freitas chegou para ficar o nosso capita sem braçadeira. É nós, e agora a vez de Eric Belé. E lá vem ele, o grito que trava no peito. Olha o passe! A bola busca o espaço, encontra caminho, o drible é curto. O peito estufa o manto ao viver de clama, o momento é puro. Explode a rede, é Eric Belé. O estádio virou um só, dali Verdão, a massa enlouquece. O grito vem da alma, a paixão não se cala, a glória é nossa. E o gol é do povo! Grande Eric Belé, né? Eric Belé que, para mim, um cracaço de bola, viu? Canhotinho, bom de bola o Eric Belé. É diferente, tem uma qualidade técnica absurda, cara, e deve ter mais minutagem no segundo semestre, né? Deve ter mais minutagem no segundo semestre. O grande Eric Belé, que é diferente, tá? É diferente mesmo o novo Eric Belé, na minha opinião, um belo jogador canhotinho, e tem que ter mais chance com o Abel. Não o Abel chegar e dizer, eu botei o cara para jogar 10, 15 minutos, aí eu também coloquei o cara para jogar também, né? Para mim, Eric Belé é diferenciado, sim, tá? Muito diferenciado o garoto Eric Belé. Agora é a vez de Andrés Pereira. Ô, meu Verdão! Do meio campo, um raio certeiro. É o gol de placa de Andrés Pereira. A torcida explode, é só emoção. Vibra Palmeiras com coração. Grita gol! Grita gol! É do Palmeiras, meu amor! Grande Andrés Pereira, também outro jogador que foi totalmente... Cara, o cara era para ter ido para a Bélgica, viu? Se o Brasil não dá valor, cara, esse Ancelotti foi uma piada, cara. Foi a maior piada, mas esperava mais do Ancelotti. Para mim, foi uma piada de mau gosto, essa convocação, esse fiasco da seleção brasileira, foi culpa dele. A meninada do Brasil tá falando... Eu vou fazer a renovação para mim aqui. Dos 23, né? Dos 23. Goleiros, para mim. A renovação, se for para convocar, se fosse convocar, Carlos Miguel no gol, John do Norte Forte e Hugo Souza do Corinthians, Carlos Miguel do Palmeiras. Laterais direitos, Wesley da Roma e Wanderson do Mônaco. Aí, zagueiros, Militão, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Vitor Reis, o outro zagueiro, Bremer. Para mim, eram os 4 zagueiros, tá? Os 4 zagueiros. São 3, 5, 9. É 23, né? 22, tem que colocar. 9.
Aí vem lateral direita. Kaique, Bruno, que é o lateral esquerdo que era do Cruzeiro, e Arana. Para mim, os dois laterais esquerdos são esses laterais. 11, né? Aí vem meio de campo. Meio de campo, vou botar 5 e vou botar 6 atacantes. Meio de campo. João Gomes, do ex-Flamengo, hoje está na Inglaterra, no Wolves. André, que está na Inglaterra. Aí vem Danilo, Andrés Pereira e Bruno Guimarães. Eu vou botar mais outro. Vou botar o nosso grande Matheus Pereira. É os 6 meio de campo. 17, nós vamos fazer 23. 23 goleiros, né? Fazendo 23. Aí atacante. Vinícius Júnior, Rodrigo, Estevão, Luiz Henrique, Martinelli e Henrique. Os 23. Ainda pode levar os 24 e chamar Pedro. Para mim, os 7. Essa é a minha renovação. O Andrés Pereira não pode ficar de fora. Tem muito jogador bom, cara. Diferente. Não pode ficar nessa mesmice de Igor Thiago, de Matheus Cunha. Não existe, cara. Nem aqui, nem na China. Matheus Pereira e Andrés Pereira tem que estar na lista da próxima convocação. Não admito isso. Aí agora vem o menino Arthur, que para mim vai ser o lateral esquerdo 2030. A bola busca o destino, traça a curva no ar. O campo treme, o manto verde vai buscar. Olha o gol! É Arthur! A rede balança o céu! A massa explode, o estádio virou um só! Para mim, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro e vai jogar muita bola esse menino. Uma pena que vai disputar ponto a ponto com o nosso Piquerez, né? Vai disputar ponto a ponto com o Piquerez, o Arthur. Mas o Arthur pede passagem, tá? O menino Arthur não tem a menor dúvida disso. Pede passagem sem sombra de dúvida. É diferente, é aquele jogador extra classe. O menino Arthur é o lateral esquerdo que a gente tanto precisa, na minha humilde opinião, esse Arthur da base do Palmeiras que joga na lateral esquerda, que eu nem senti falta do Piquerez, tá? A verdade é essa. Eu nem senti falta do grande Piquerez. Isso que é verdade. Agora é a vez dele, Vitor Roque. Aê, o Allianz tremeu! Chama o Vitor! A bola flutua, ele avança no lance, o drible é um raio. O espaço encontrado, o destino traçado, o alvo marcado. Explode a rede, é Vitor Roque, o estádio virou um só. Dali Verdão, a massa enlouquece, o grito vem da alma. A paixão não se cala, a glória é nossa e o gol é do povo! Grande Vitor Roque, né? Grande mesmo Vitor Roque. Um bom jogador que fez muita falta no primeiro semestre, né? O Vitor Roque fez muita falta no primeiro semestre, a verdade é essa. E o Vitão, infelizmente, fez muita falta e tá voltando agora, né, cara? Tá voltando agora, o Vitor Roque é um jogador que voltou antes das férias, profissionalismo puro, né, o Vitor Roque, e quer voltar muito bem porque vai ter tempo de disputar uma vaga. É muito jogador bom, né, para essas vagas da seleção brasileira. Você vê a base, cara, tem que formar a seleção e tirar um ou outro, né, cara? Se for 26, convoca 26. Se for 27, convoca 27. Se for 23, convoca 23. Mas se for 26, tem que convocar os 26 jogadores, sem sombra de dúvida, o Carlos Ancelotti, na minha opinião, né? E o Vitor Roque deve estar entre os 26, né? Isso que é verdade. Se tiver 26, o Ancelotti vai convocar, sim, o Vitor Roque, na minha opinião. Agora é a vez do grande Jeff Terra. Oh, meu Verdão! A raça em campo! GFT! Cruzamento na medida, é pra explodir! É gol do Palmeiras! A torcida grita, vibra sem parar! É o GFT! É o terror! GFT! 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 GFT!
grande Jefté, né? Grande Jefté, que é um jogador muito ruim, a verdade seja dita. Infelizmente, né, pessoal? Infelizmente, a gente sofre, né, com essa diretoria incompetente, né? Com essa diretoria incompetente que a gente sofre muito, né? Infelizmente, a gente sofre bastante com essa incompetência pura que é a diretoria do Palmeiras, né? Incompetência pura que a gente está sofrendo e bastante. Mas temos esperança de dias melhores, né? Temos esperança que podemos ter dias melhores. E o Jefté, né, cara? O Jefté, a verdade é essa, cara. É mais um bagre de carteirinha, né, cara? É mais um bagre de carteirinha que se machucou, só volta em 2027. Só volta em 2027. A verdade é essa. O grande Jefté só volta em 2027. Entendeu? Só volta em 2027 e a diferença, a verdade é essa. É a verdade que o Jefté a verdade é essa. A verdade é essa, que o Jefté a verdade é essa, né? Infelizmente, o Jefté, né? Infelizmente, só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. A verdade é essa. Só Jesus na causa para tirar. Isso, e vamos agora pro Barbosa. Barbosa! A muralha rompeu o protocolo e a voz da torcida explode em um só grito. Alexander Barbosa defendeu o nosso manto, fez o gol da vitória, emocionou a cada canto. É guerreiro do Verdão, com raça e com amor. Alexander Barbosa, nosso goleador. Alexandre Barbosa, que pegou suspensão, né, cara? Pegou a suspensão de 2 jogos e tá livre para jogar, né, cara? Teve a observação do segundo jogo e deve estrear contra o Curitiba, Alexandre Barbosa, que vai brigar por vaga com o Murilão da Massa, na minha opinião, né? Tamo junto nessa, essa que é a verdade. Alexander Barbosa agora fez dele, Felipe Riquelme. Meu Verdão! Do chiqueiro sai o grito de guerreiro. Riquelme com a raça é o primeiro. Do campo inteiro ele fez o gol. Com a força do nosso manto, a torcida explodiu de tanto amor. É o Palmeiras, meu amor. Grande. Felipe Riquelme, que teve uma proposta de 10 milhões. Outra proposta.
uma proposta de 10 milhões de euros por ele, né? 10 milhões de euros. O Zenit da Rússia fez a proposta e ele não aceitou. Graças a Deus, o Palmeiras não aceitou. O Palmeiras pede 20 milhões de euros, tá? O Palmeiras pede 20 milhões de euros, isso que é verdade. É um jogador diferente, o Felipe Riquelme, e está jogando muita bola com a camisa do Palmeiras, vai jogar muita bola na base, é um jogador que é diferente, e o Palmeiras pede em torno de 20 milhões de euros pelo jogador. O Palmeiras tem esse interesse de 20 milhões de euros. Cara, é um bom dinheiro, 20 milhões de euros. Agora, por time, esse monte de vagabundo da Rússia, eu não venderia de jeito nenhum, na minha opinião, tá? Não venderia de jeito nenhum, na minha humilde opinião, para nenhum vagabundo da Rússia esse Zenit que sempre quer bagunçar com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Na minha humilde opinião, eu não venderia de jeito nenhum por 10 milhões de euros, que é dinheiro de pinga, na minha opinião, né? Agora é a vez de Kaique Pereira. Kaique! Do paredão, um grito ecoou, a mão gigante que a vitória salvou. Voando baixo, um raio no gol, a massa canta, é o nosso xodó. Kaique Pereira, glória e fulgor. Kaique Pereira, o melhor, o melhor. Grande Kaique Pereira, eu falei muito do Kaique Pereira aqui, né, cara? Eu falei bastante do Kaique Pereira, sempre falei dizendo que ele é um grande jogador, a verdade é essa. Ele é um grande jogador, o Kaique Pereira. Infelizmente, o Kaique Pereira voltou agora de vez, né? Cara, eu sempre falei, pegando muita bola no Nacional da Ilha da Madeira, o Braga e o Porto queriam ele, e o Palmeiras vai ficar com ele para ser o segundo goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Grande Kaique Pereira, fica no Palmeiras para ser o segundo, e Lomba, tchau, tchau, Lomba, e vai com Deus. Agora é a vez de Piquerez. Piquerez soltou a bomba! Gol do Verdão! A raça vibra, o chão treme, é o Palmeiras, meu amor! Com o manto verde, glorioso, mais uma vitória! Gritaria da massa, gritaria da massa! Grande Piquerez, né? Piquerez, 1000 vezes Piquerez, né? 1000 vezes Piquerez. Se machucou, voltou a tempo da Copa do Mundo, mas infelizmente não foi o Piquerez que a gente tanto esperava do Piquerez. A verdade é essa. Piquerez que infelizmente não teve tempo para apresentar aquele futebol que a gente esperava, e o Piquerez praticamente não jogou, só foi passear, né, pessoal? Só foi passear pela equipe do Uruguai. Aliás, o Uruguai todo já foi passear, saiu na primeira fase. Que vergonha, né, Uruguai? Grande vergonha o time do Uruguai. Só foi passear, isso que é a verdade. E o Uruguai ficou de fora da segunda fase e das oitavas finais da Copa do Mundo. Piquerez só foi passear, infelizmente, e volta ao Palmeiras e vai brigar pela vaga com o Arthur. Não tenho a menor dúvida, meu Deus. A verdade é essa. Tamo junto nessa, na Live Raiz, a nós e sempre serás nós. Agora a vez do Bruno Fux. Atenção, subiu o zagueiro, é bola parada. Olha a subida do Fux. Do fundo da defesa, o salto ganha o ar. Subiu no segundo andar, ninguém pode parar. Olha o gol, a rede vibra no chiqueiro. É Bruno Fux, o zagueiro guerreiro. Explode a massa, o Palmeiras é gigante. Aglomeração de amor, o grito é estrondante. Grande Bruno Fux, né? Grande Bruno Fux, a verdade é essa. Infelizmente, eu não sei como o cara pega e contrata o Bruno Fux, né? Eu não sei saber quem foi o inteligente que contratou o Bruno Fux, na minha opinião, tá? Eu queria saber quem foi o inteligente que contratou o Bruno Fux. Para mim, um jogador mediano, não vejo nada demais do Bruno Fux. Um jogador mediano, não vejo nada demais no grande Bruno Fux. Essa é a minha opinião, tá? Não vejo nada demais no grandioso Bruno Fux.
Vejo um jogador totalmente mediano, o Bruno Fux, tá? Totalmente mediano e não passa disso, né? Não passa disso. Vejo um jogador totalmente mediano, o grande Bruno Fux. Vejo um jogador que não vai chegar a lugar nenhum no Palmeiras. Eu acho, na minha opinião, deveria tentar, na minha humilde opinião, vender o Bruno Fux. Aliás, o Internacional tem real interesse pelo Bruno Fux, tá? O Internacional tem real interesse pelo Bruno Fux. E o Palmeiras poderia tentar negociar esse jogador, que é uma pessoa boa, mas pessoa boa tem muitos no Palmeiras, né? E a gente vai falar muito sobre aqui. Pessoa boa, tem muitos no Palmeiras, mas vamos falar aqui muita coisa. Eu acho o Bruno Fux um jogador razoável e não passa disso, não. Se o Internacional realmente quiser, leva. Agora é a vez de Luiz Pacheco. Luiz Pacheco, monstro na zaga. Com um corte, a torcida grita. Ele lança, o ataque avança. É o Verdão em busca da glória infinita. Chute forte, a rede estremece. Gol do Palmeiras, a massa enlouquece. É o grito da geral, é emoção sem fim. Gol! Pelo Palmeiras, vibra o jardim! Grande Luiz Pacheco, que para mim eu achei um absurdo que o Abel falou numa entrevista, né? Não vamos contratar porque senão vai tirar a vaga. Já tirou a vaga, né, cara? O Emeliano tá tirando a vaga do Luiz Pacheco, que para mim é muito mais jogador que esse tal de Emeliano Martins, tá? Para mim, muito mais jogador que esse tal de Emeliano Martins, o Luiz Pacheco. Infelizmente, o Abel tem duas conversas, né, cara? A verdade é essa, o Abel tem duas conversas e, infelizmente, a gente já tá perdendo esse garoto que joga muita bola mesmo. Esse Luiz Pacheco é um jogador diferente e que merece toda a qualidade, todo o respeito possível. É um jogador que a gente vai ter que cuidar e muito, né? É um jogador extra classe, na minha humilde opinião, um jogador que a gente tem que cuidar e cuidar muito, o menino Luiz Pacheco. Agora aqui é a vez do Lucas Evangelista. Aê, a visão lá na frente, chama o passe, Lucas! O toque corta a linha, a clareza que o meio pede, a bola encontra o destino final. É gol! Lucas Evangelista explode a massa no alviverde. O grito que vem da alma, a paixão que não se cala. Grande Lucas Evangelista. Entendeu? Lucas Evangelista, para mim, é um jogador, gente boa, mas está tirando a vaga de menino da base. Eu faço igual o Dunga. Se é para contratar jogador mediano, contrata jogador mediano. Tem que trazer os meninos da base. Não precisa trazer os meninos da base, tá? Na minha opinião, faz o básico e mesmo. Essa é a minha opinião. Tenta fazer o básico e pronto, tá? Fazer o básico e mesmo, na minha opinião, eu acho que essa é a minha opinião. Isso é a minha opinião. Fico observando algumas coisas no Palmeiras e vejo com uns grandes olhos. A verdade é essa. Vejo que, infelizmente, a Sociedade Esportiva Palmeiras contrata jogadores que não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Né? Não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Vejo jogadores que realmente, infelizmente, né, cara? Infelizmente, vejo jogadores que, a verdade seja dita, jogadores que não têm a mínima condição de vestir. Esse é o Lucas Evangelista, um jogador, para mim, comum e que eu não quero, assim, dizer nada com ele, porque eu acho um cara sensacional, mas não vejo para que está no Palmeiras, tá? Para que está no Palmeiras, na minha opinião, vejo um jogador apenas comum, na minha humilde opinião, né? Na minha humilde opinião, vejo um jogador totalmente comum, na minha opinião, o Lucas Evangelista, né? Tem contrato até 2027, mas pode ter uma renovação automática em caso de metas batidas, principalmente de jogos feitos, né?
tendência é que ele fique até 2028, Lucas Evangelista, né? E agora é a vez de Kelvin. A massa explode, é o nosso artilheiro, Kelvin Guerreiro, seu gol incendeia. Com a força do Verdão a gente grita, do alto da arquibancada, que jogada bonita. Vibra a torcida, é gol! Vibra a torcida, é gol! Grande Kelvin, né? Grande Kelvin, isso que é a verdade. É o Kelvin que, para mim, é um jogador que jogou muito até Paranaense, né? Jogou muito no Dinamo Kiev, mas no Palmeiras não rendeu nem a metade que a gente esperava, né? O grande Kelvin não rendeu com o Abel Ferreira de jeito nenhum. Infelizmente, cara, o Vasco não tem real interesse no Kelvin. Cara, não dá mais pro Kelvin. Muitas críticas, né? Espero que ele volte a jogar seu futebol, mas se não jogar no Palmeiras, jogue em outro clube. A verdade é essa, o grande Kelvin, que é um lateral que jogou muito contra o Paranaense e no Dinamo Kiev, né? Agora é a vez de Heitor. A rede estufa e o tempo para. O eco do grito molda o concreto da arena. O passe que corta o ar encontra certeza. A alma do manto reflete na luz que emana. Heitor, o nome que a massa desenha no vento. Explode o chiqueiro, é o vértice do momento. É, pessoal, Heitor é o nome do garoto, né? Tamo junto, 18 anos, 20 milhões de euros apresentado para ele, tentando a venda dele, o Palmeiras recusou, e o Heitor fica no Palmeiras e deve ganhar mais chances, né? Se o Luiz realmente sair, o Heitor deve ganhar uma chance no time titular. Tomara que o Ramon Sousa saia para o Heitor ter mais chance ainda, né? Jogador muito bom, agora o Abel tem que dar chance, né? Isso que é verdade. Peço a vocês o seu like, compartilhe com os amigos do WhatsApp, do Facebook e se inscreva no canal, ajude a gente a bater. A rede estufa. Os 10 mil inscritos, chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal Fala Porcada e Fechado com Verdão. Quem chegou aqui foi meu grande amigo, o Nunes. Bom dia, amigo. Bom dia, Nunes. Um abraço no coração. Grande Nunes, sempre dando aquela moral. E vamos debater muitos tópicos aqui, começando com essa. Novo Heitor no Verdão. É o tal do Miguel, né? Miguel que fez um grande jogo, captação do Palmeiras, chegando muito longe. E o novo Heitor no Palmeiras. Vamos debater muito com vocês, porque a live é de vocês. Miguel Biloguin, que é o camaronense de 18 anos, que se destacou em jogo treino, né? O atacante foi aprovado nos testes do Verdão e aguarda a abertura de janela para ser regularizado, né? Cara, esse menino joga muita bola. Diz que a parte física dele é a grande diferencial, né? Miguel Biloguin roubou a cena. Deixa eu tirar aqui, né? Roubou a cena no jogo treino do Palmeiras, realizado na manhã desta quarta-feira, entre os jogadores do próprio elenco. O atacante camaronense marcou 2 gols dos 3 da equipe branca, vencedora da partida. O terceiro gol foi do Luiz Pacheco, tá? Lembrando para você, o terceiro gol foi do Luiz Pacheco. É meu primeiro jogo com o time principal e estou tentando me adaptar ao idioma e é um pouco difícil, mas com o tempo eu vou conseguir fazer ficar tudo bem e vou me adaptar aos poucos, mas gosto muito do Palmeiras. Isso, Miguel, a TV Palmeiras após a partida. A verdade, cara, quem joga bola não precisa nem se adaptar, né? Quem tem qualidade técnica não precisa nem adaptação, né, cara? Quem joga bola tem essa arte, tem um futebol diferente, né, cara? Tem um futebol diferente, a verdade é essa. E o Miguel é diferente, sim, senhor, tá? Um jogador muito diferente. Aí o jogador de 18 anos, de 1,78 m, participa de testes no começo do clube. Desde março, ele foi aprovado e tem contrato assinado com o Palmeiras, mas o vínculo só pode ser oficializado a partir da abertura de janela de transferência internacional no dia 20 de julho. Cara, 20 de julho, Miguel será jogador do Palmeiras, uma grande contratação, 18 anos. Cara, eu queria que o Palmeiras tivesse um treinador de base, um treinador que realmente gostasse da base, né? Um treinador que realmente soubesse que a base é a grande diferença do futebol brasileiro e mundial. O Palmeiras tem a melhor base do futebol brasileiro, né? Na minha opinião. O que falta é um treinador de verdade, né? O Abel bota os caras para jogar 15 minutos, aí diz, eu revelei tal jogador.
Isso não existe, né, cara? Nem aqui, nem na China, né? Miguel ainda não fala português, mas participa de aulas para facilitar o aprendizado do idioma. Na academia de futebol, a língua dominante do camaronês é o francês, né? Lá na África, a maioria é francês, né? A língua predominante, né? É o francês, né? Isso que é verdade, mas logo, logo ele vai saber o que é o português, porque jogador diferente é só aqui, cara. Quando o jogador diferente, o jogador não precisa saber a língua. A língua do futebol é o grande diferencial, tá? A língua do futebol é o grande diferencial. Isso que é a verdade, tá? O atacante disputou torneios amistosos, como a Copa China Sub-20. Alain Barcelo, treinador da categoria, gostou bastante do desempenho do jogador, especialmente para a mistura entre imposição física e finalizações precisas. Cara, disse que ele é muito bom na parte de finalização, tá? É o famoso Eto'o, né? O famoso Eto'o, que era muito bom na parte de finalização. Dizem que ele é muito bom na parte de finalização, né? O grande Miguel. A ideia inicial do Palmeiras é de lapidar o atacante da base antes de pensar em ascensão ao profissional. Com a bênção de João Paulo Sampaio, coordenador da base, Vitor Castanheira, membro da comissão técnica, Abel Ferreira deu sinal verde, né? Cara, deram sinal verde, precisa mesmo jogar um futebol, né, cara? O menino é bom, né? Se realmente deram sinal verde, o menino é bom de bola, tá? É bom de bola. O caminho natural é a integração ao grupo de apoio dos profissionais, ao lado de outras joias, como Eduardo Conceição e Heitor. Esse Heitor é diferente. Ele vai jogar no lado de grandes joias, né? Joias muito bom de bola. Isso que é verdade. Umas joias muito bom de bola. Diferente, né? Miguel deve participar do próximo jogo treino do Palmeiras, que será realizado no fim de semana contra o Juventus, novamente na academia de futebol, né? E a TV Palmeiras deve transmitir esse jogo treino, né, cara? A TV Palmeiras deve transmitir esse jogo treino desse menino, né? Que deve entrar, com certeza. Cara, o Palmeiras está sem muitos jogadores, né, ainda, por causa que só volta na outra quarta. A maioria dos jogadores só volta de segunda para quarta, né? E o Flaco Lopes, que não tem nem previsão que a Argentina está nas quartas de finais, né? Nas quartas de finais joga sábado. Tem nem previsão da volta do Flaco Lopes, né? A chegada do Camarões faz parte do projeto de captação do Palmeiras no continente africano. Além de Miguel, o trabalho rendeu outros atletas, como o zagueiro marfinense Koné, que integra o grupo de apoio dos profissionais. Agora, esse Koné diz que é bom de bola, viu? Esse Koné fala muito bem desse jogador, desse zagueiro marfinense, né? Da Costa do Marfim. Fala muito bem desse zagueiro marfinense da Costa do Marfim, esse Koné, né? Falam muito bem mesmo, né? Fala muito bem desse Koné. Tomara que ele jogue muita bola no Palmeiras realmente, né? O Koné, né? E fechando, cara, o Miguel é mais um jogador que vem lapidado, né? E que o Palmeiras tenta trazer jogadores da parte da África, né? Tomara que dê certo. É um jogador que tem uma finalização muito boa, não se perca no meio do caminho, e é um famoso Eto'o da vida, né? O famoso jogador do Eto'o. Se jogar metade que o Eto'o jogou, meu Deus do céu, vai dar samba, com certeza, o grande Miguel. Peço a vocês que deixem seu like, né? Compartilhe com os amigos no WhatsApp, do Facebook, e se inscreva no canal, ajude a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa do Palmeiras para vocês inscritos no canal. Fala por Carlos 614, canal fechado, perdão. O link está fixado no chat. Quem puder dar essa força, a gente agradece, e agradece muito mesmo a vocês. É o debate mais raiz do palmeirense, disparado. É aquele debate que traz a melhor informação, né, para vocês. Infelizmente, hoje a audiência está baixíssima, né? Mas ontem teve muito bom bola. E vamos debater muita coisa aqui. Tamo junto nessa live gostosa de ser. Essa live que traz a melhor informação, sem sombra de dúvida. Não tem essa. Vamos bater aquele bolão, porque vocês que são o dono da verdade. E pronto, final. A live mais raiz do Palmeirense está aqui com vocês, né? Agora vamos para cima do Danilo, né? Vamos debater muito sobre o Danilo, né? O GE também trouxe, todos os inscritos do GE, informações sobre o Danilo aqui no canal Fala por Cara, né? Palmeiras faz proposta para o Danilo e Danilo está muito perto de ser Palmeiras, né? Vamos ver aqui o que o GE traz sobre a informação do Danilo. Palmeiras oferece cerca de 120 milhões de reais e naves ao Botafogo para contratar Danilo. Cara, é uma boa oferta. 120 milhões de reais mais o passe do Naves.
passe do Naves hoje está entre 7 a 8 milhões de euros, tá? 7 a 8 milhões de euros o passe do Naves, que pode jogar de volante e pode jogar de zagueiro. E estava jogando muito bem em Portugal, tá? É um bom valor, sim, senhor, tá? Meu campista disputou a Copa da Seleção Brasileira e a única movimentação do Verdão no mercado. Cara, o Palmeiras só tá atrás do Naves, cara. Não entendi, né? Não entendi. Só atrás do Danilo, poderia buscar outro. Já vamos desvendar porque o Palmeiras só tá atrás do Danilo, né? O Palmeiras fez uma proposta de cerca de 120 milhões para contratar Danilo no Botafogo. Além do valor, o Verdão incluiu na venda, na oferta, o zagueiro Naves. Danilo tem contrato com o clube carioca, né? Até 2029, até julho de 2029. E consta como principal alvo da diretoria palmeirense para a temporada. Aí, deixa eu ler aqui mais. Deixa eu ler mais aqui. Rapaz, só tá bagunçando. Os termos da proposta estão com o Botafogo. Há algumas semanas ainda não houve uma resposta. Hoje, a única movimentação do Palmeiras no mercado é pelo meio campista. Envolvido da proposta, Naves tem contrato com o Verdão até dezembro de 2028. E disputou a última temporada emprestado ao FC Averca, de Portugal, pelo qual fez 3 gols em 34 jogos. Jogou bem lá em Portugal, Naves. Jogou bem em Portugal, Naves. Viu? Jogou um futebol muito bem em Portugal, o Naves. Viu? Jogou um futebol muito legal em Portugal, o Naves. Em abril do ano passado, o Botafogo chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra para o zagueiro. E o Palmeiras, na época, disse que só avaliaria uma saída em negociação definitiva. Cara, agora é a vez do Botafogo, né, cara? O Botafogo tem tudo para comprar o Naves. É 20 milhões de euros mais o passe do Naves. É um bom dinheiro, tá? É 20 milhões de euros mais o passe do Naves. A verdade é essa. É 20 milhões, todos os créditos GE, mais o passe do Naves. Né? É um dinheiro muito bom mesmo, se o Botafogo quiser para pagar dívida. O Danilo não teve aquele protagonismo na Copa do Mundo, como o Botafogo esperava, e surgiu a proposta, assim, senhor, do Palmeiras, todos os créditos ao GE. Em maio, o Botafogo passou a admitir a possibilidade de negociar Danilo, buscando uma venda em casa de 40 milhões de euros, porque esperava uma valorização durante a Copa do Mundo. Esses valores eram dados desde o maio, considerados enviados pelo Palmeiras, para avançar em uma negociação, mas o clube admitia a possibilidade de investir em uma operação até casa de 30 milhões de euros. Na Copa, Danilo jogou 4 partidas saindo do banco, contra o Marrocos, Haiti, Japão e Noruega. Despediu-se com a eliminação do Brasil nas oitavas, sem gols e assistência. O Mundial era visto o Botafogo como uma possibilidade de valorização de Danilo, mas o pouco espaço dado por Celotti diminuiu a expectativa das altas e propostas do Botafogo. A verdade, cara, é que o Danilo jogou foi nada nessa Copa, né? O Danilo não jogou foi nada nessa Copa. A verdade é essa, né, cara? O Danilo não teve nem a metade que o Botafogo esperava para jogar um futebol qualificado nessa Copa. Uma Copa horrorosa, né, cara? A verdade é essa. Foi uma Copa horrorosa, tanto para o Danilo quanto para o time do Botafogo, né, cara? Quanto o time do Botafogo. É porque o Botafogo esperava muito mais, né, cara? O Botafogo esperava 40 milhões de euros nessa venda, tá? O Botafogo esperava 40 milhões de euros nessa venda. E não teve essa venda, não, tá? O Botafogo teve que se confirmar com esses 20 milhões de euros mais o passe do Naves, né? Aí tem aqui, no mercado brasileiro, o Palmeiras se posicionou como favorito também por conta da relação que possui com o Botafogo com o jogador. Formado em suas categorias de base, o volante cresceu na base do Palmeiras e virou profissional em 2020. E jogou 3 temporadas no clube, com 12 gols e 8 assistências. Danilo é um cracaço de bola, né, cara? O Danilo voltando para o Palmeiras, já pensou o meio de campo. Danilo, Andrés Pereira e Marlon Freitas, não tem para ninguém, né, cara? Não tem para ninguém. Esse trio meio de campo não tem para ninguém, isso que é a verdade. O Danilo é um extra classe mesmo, na minha humilde opinião. Um jogador totalmente diferente, tá? É um jogador totalmente diferente, o Danilo, na minha humilde opinião, tá? Aí aqui, ó, no mercado se posicionou, né? Todos os créditos GE, essa matéria muito boa. A verdade é que o Danilo vai vir para o Palmeiras, cara. Eu acho difícil o Danilo não vir para o Palmeiras. Quando a janela abrir dia 20, eu tenho quase certeza que o Danilo será jogador da Sociedade pelo Palmeiras, né? Pelos altos valores e tudo mais, né? Tem muita coisa para o Danilo, né? Tem muita coisa para falar sobre o Danilo hoje. Vamos continuar falando do Danilo, né?
Vamos continuar falando do Danilo aqui no canal. Todos os que estão GE, né? Tem muita coisa para falar do Danilo. É coisas demais para falar do Danilo. Isso que é verdade. Essa sexta-feira, fechando o ciclo de live do canal Fala por Cara. Sonho Alviverde, já tem lives domingo, né? 10 e 5 da manhã tem live no Sonho Alviverde. Olha aqui, ó. Entenda porque o Palmeiras tem Danilo como o único alvo na janela e como ele pode impactar no elenco. O clube considera grupo praticamente fechado e tenta fazer novos negócios com o Botafogo. Tá fechado, mas precisa de um jogador como o Danilo, né, cara? Precisa de um jogador como o Danilo, sem sombra de dúvida, né? Todos os créditos ao GE, o Palmeiras precisa de um jogador extra classe ali no meio de campo, ao lado do Marlon Freitas e do nosso grande bendito Marlon Freitas e Andrés Pereira, né? O Palmeiras precisa de reforços e precisa do Danilo, né? O Palmeiras tem, nesse momento, apenas um alvo na janela de transferência. O Danilo. O clube já sinalizou uma proposta para o Botafogo, mas ainda distante do que o clube carioca deseja pelo meio campista que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Cara, ninguém vai oferecer mais que isso pelo Danilo. Ele não fez uma grande Copa do Mundo, cara. A verdade é essa. O Danilo não fez uma grande Copa do Mundo. Essa é a grande diferença, tá? O Danilo não fez uma grande Copa do Mundo. Por isso que eu acho que o Danilo vai vir para o Palmeiras. Ninguém vai dar mais que esse valor, tá? Ninguém vai oferecer 20 milhões de euros para um passe para um jogador como Naves. Ou o Botafogo pode pedir outro jogador, no caso do Naves, né? Pode pedir um Eric Belé ou até outro mesmo, o Felipe Riquelme. Antes do Mundial, o Verdão se mostrou disposto a pagar 120 milhões, além do zagueiro Naves. Enquanto o Botafogo pedia 200 milhões. Cara, 200 milhões não vai vender. 40 milhões de euros não vai vender para clube nenhum, tá? Entendeu? Não vai vender para clube nenhum. Isso que é verdade. 40 milhões de euros, o Botafogo não vende o Danilo. O Palmeiras não deve subir os valores perto do que deseja o clube alvinegro, mas segue em discussão para tentar viabilizar o negócio. O mercado internacional é o principal adversário. Ainda que a vitrine da Copa não tenha sido sonhada pelo Botafogo, dentro do departamento de futebol alviverde, análise que este é o melhor elenco da era Abel e que já se corrigiu com deficiências na janela, ao contratar Barbosa também do Botafogo. Cara, o Palmeiras precisa de um lateral direito. Na minha opinião, ainda precisa de um lateral direito, porque Giai e Kelvin não dá, tá? Giai e Kelvin, na minha humilde opinião, não dá. Essa é a minha opinião. Giai e Kelvin, na minha humilde opinião, não dá. O zagueiro canhoto preenche uma lacuna que estava aberta. Aumenta as opções de jogadores mais experientes do setor. O Gustavo Gomes, Murilo e Fux. Cara, Fux é piada, cara. Dizer que Fux é opção, cara, pra mim é uma piada o Fux, tá? Pra mim é uma piada o Bruno Fux. Na minha humilde opinião, uma grande piada o Bruno Fux. Essa é meu ver de ser, tá? Não vejo o Bruno Fux como esse jogador todo, né? Na minha opinião. Não vejo o Bruno Fux como esse jogador todo, na minha humilde opinião. Com a chegada do reforço, avalia-se possível até usar um esquema com 3 zagueiros, de acordo com a necessidade. Agora o Palmeiras entende que fortalecer o meio de campo com o Danilo dá também mais opção tática ao Abel Ferreira, né? Cara, o Danilo, só pro Danilo só, já é diferente, né, cara? O Danilo, aquele jogador extra classe. O Danilo joga em qualquer time do futebol brasileiro disparado, pessoal. O Danilo joga em qualquer jogos do futebol brasileiro disparado, isso que é verdade. O Danilo, aquele jogador extra classe, totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. O Danilo, aquele jogador extra classe que chega, veste a camisa e é titular. Não tem essa de subir montanha, né, Abel Ferreira? Você já pensou o meio de campo com Marlon Freitas, Danilo e Andrés Pereira? É o melhor meio de campo do Brasil, tanto marcador quanto qualidade técnica. Isso que é verdade. Uma delas volta a usar o Andrés Pereira como logo na sua chegada ao clube. Um meia que jogou aberto pelo lado direito. Este é visto com um período de que os outros jogadores foram potencializados, como Lucas Evangelista e Kelvin. Alan é um dos destaques do primeiro semestre na ponta direita. Tem características diferentes e ter esse leque mais amplo para a montagem dos 11 considerado pelo Verdão uma arma para a sequência do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A verdade, pessoal, é que o elenco do Palmeiras é muito bom, cara. O elenco do Palmeiras,
entendeu? É muito bom. É um elenco formidável, cara. O Abel Ferreira tem o melhor elenco do futebol brasileiro da era Abel Ferreira no Palmeiras. E se vier o Danilo, cara, vai faltar vaga para tantos jogadores, tá? Vai faltar vaga para tantos jogadores. Esse elenco do Palmeiras é formidável, viu? Danilo, caso consiga ser contratado, poderá concorrer como camisa 8, com capacidade de jogar na área a área. Ele já fez essa função na primeira passagem do clube, também com o Abel Ferreira. A janela de transferência abre apenas dia 20 de julho, mas os pretendentes que as tratativas tenham novos capítulos para o acerto ou não antes disso. O período de registro vai até dia 11 de setembro. A verdade é que o Danilo já disse que quer sair do Botafogo, né, cara? A verdade é que o Danilo quer sair do Botafogo e a tendência, pessoal, é que o Danilo seja realmente negociado, tá? A tendência é que o Danilo seja realmente negociado. Isso que é verdade. Que o Danilo chegue no Palmeiras firme e forte, tá? O Danilo chegue no Palmeiras firme e forte, consideravelmente. Danilo é uma baita contratação, na minha opinião. Todos os créditos ao GE. E o Danilo, cara, um meio de campo, vou falar para vocês, um meio de campo com Danilo, o nosso grande Marlon Freitas, o Palmeiras fica recheado em boas opções, tá? Entendeu? O Palmeiras fica recheado com boas opções. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha humilde opinião. Na minha humilde opinião. Peço a vocês que deixem seu like, né? Seu like, compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook. E se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vou fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal. Fala Porcada e fechado com o Verdão. Vamos agora, pessoal, para a parte da Copa do Mundo. Já tem mais notícia do Palmeiras, tá? Tem mais notícia para a gente bater o bolão aqui. Vamos aqui para a parte de Copa do Mundo, que é com vocês que fazem toda a diferença. Eu vou para o chat já. Deixa o like e compartilha. Vamos para a parte de Copa do Mundo, porque tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo mesmo a Copa do Mundo. Vamos aqui para a parte da Copa do Mundo. Já vou para o chat, com certeza com vocês, porque vocês fazem toda a diferença. Teve ontem, né? França 2, Marrocos 0, né? A França passeia na Copa do Mundo, cara. Só um milagre para tirar o título da França. Só um milagre para tirar o título da França. Desculpa dizer, só um milagre para tirar o título da França. Cara, o time da França, tanto titular quanto reserva, são bons demais, cara. São diferentes, tá? São diferentes. Eu acho que a única seleção que pode bater com a França é a Espanha, com a Amal jogando o futebol que a gente sabe que ele tem, né? Aí vem hoje, né, 16 horas, né? Espanha e Bélgica. Que jogo, cara. Vou perder esse jogo. E hoje ainda tem, né, às 18 horas, né? Tem Noruega e Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra passa. Eu acho que a Espanha passa também. Apesar que a Bélgica vem crescendo muito, né? A Bélgica, depois daquela virada espetacular que teve contra o Senegal, meteu de 4 nos Estados Unidos, né? Não deu nem pro Trump se tentar mexer os seus pauzinhos. Aí vem Argentina e Suíça amanhã, 22 horas. Cara, Noruega e Inglaterra amanhã, 18 horas. Né? Hoje só tem Espanha e Bélgica. Cara, vai ser bom esse jogo aqui, viu? 18 horas, cara. Uma pena que eu não vou poder assistir, mas esse jogo aqui de 22 horas eu vou secar a Argentina. Apesar que eu acho que a Argentina passa, tá? Apesar que eu vejo que a Argentina passa, na minha opinião. 22 horas eu vou pegar esse jogo ainda no segundo tempo. Deus quiser, né? E aqui vamos debater muito, já tem as oitavas de finais. Lembrando aqui, ó, que a semifinal, pessoal, a semifinal aqui, ó, a semifinal que eu não tô conseguindo nem passar aqui, né? Esse tal de GE, mano, é umas coisas inacreditáveis, né, cara? É umas coisas inacreditáveis. A semifinal aqui, ó. A semifinal aqui, né? Vai ter reate, viu? Vai ter reate entre França e quem passar de Espanha e Bélgica, né? Vai ter reate às 16 horas, 15h55, tem o canal Sonho Alviverde e fechado com o Verdão, um reate para você, né? Todos os cartões GE para a matéria, estamos junto aqui nessa live raiz, né? Que é só feita para vocês, esse debate gostoso mesmo. Já tem mais notícia do Palmeiras, tem muita coisa para falar aqui, hoje tem muita coisa para bater aquele bolão, entendeu? Aquele bolão com vocês, porque vocês é diferente e pronto, final, né? Vamos aqui pro chat, né? O chat do canal, tamo junto e
começar com o Ramon Sousa, né? Que faz um trabalho muito bom, né? Na parte de ajuda, né? Ajuda o pessoal do Paraguai, né? Grande Ramon Sousa, que faz um trabalho muito bom mesmo, né? Ó. Sousa do Palmeiras visita escola onde estudou e participa de recreio com crianças do Paraguai, né? O Sousa é um cara humilde, né? Atacante está de folga em sua cidade natal, Maracanã, depois de defender a seleção na Copa. E volta ao time alviverde no início da próxima semana. E de segunda a quarta, o Palmeiras deve ter todo mundo, só não o Flaco Lopes, né? Só não o Flaco Lopes, isso que é a verdade, né? E folga após a eliminação do Paraguai na Copa do Mundo em 2026, Ramon Sousa do Palmeiras foi reencontrar a família, aonde cresceu e aproveitou para visitar o Maracanã, no departamento de Canderu, do Paraguai, né? Cara, o Ramon Sousa é diferente, né, cara? O Ramon Sousa é diferente, né, cara? É um cara diferente mesmo, né? O grande Ramon Sousa. Sousa esteve na escola básica Francisco Lopes Roa, recebeu aplausos das crianças e cumprimentou a todos e participou do momento de lanche ou merenda. E escola com seus alunos presentes, né? Ramon Sousa é diferente, né, cara? É bagre, mas é diferente, né, cara? As imagens foram divulgadas na página do Boalo Nortenho, que compartilhou as informações esportivas locais do Paraguai, né? É diferente, né? O tal do Ramon Sousa é diferente sim, tá? É um cara extra classe, né, cara? Um cara diferente. O atacante está de fora do Palmeiras por conta da participação até as oitavas de finais da Copa do Mundo, onde defendeu o Paraguai. O retorno do clube é no início dessa semana. É segunda ou quarta, né, cara? Segunda para quarta estará de volta, com certeza, o Ramon Sousa, tá? O grande Ramon Sousa vai estar de volta segunda ou quarta, né? Isso que é verdade. O Ramon Sousa é aquele jogador diferente, né? Diferente mesmo, um jogador extra classe. Sousa figurou como reserva no elenco, né? Que eliminou a Alemanha na segunda fase e caiu para a França na derrota por 1-0 nas oitavas de finais. Saiu do banco na reta final da estreia, na derrota por 4-1 para os Estados Unidos. E nos demais jogos não foi relacionado contra a Turquia, Alemanha e França. É complicado, né? Para mim é complicado mesmo. O Ramon Sousa nem relacionado foi nos outros jogos, né? Cara, voltou de contusão, é complicado, né, cara? Voltou de contusão, é muito complicado mesmo, tá? Muito complicado mesmo. O grande Ramon Sousa, tá? Voltou de contusão, é complicado mesmo. Quando volta à academia de futebol, ainda terá pouco mais de uma semana na preparação para a retomada do Brasileirão. O Palmeiras visita o Curitiba dia 22 de abril, né? Cara, a verdade é que o Ramon Sousa foi para passear, né? Isso que é a verdade. Foi apenas para passear. Infelizmente, o Ramon Sousa é aquele tipo de jogador comum. É o Rony 2.0, né? Mas faz um trabalho muito brilhante. Todos os créditos ao GE faz um trabalho muito brilhante na sua comunidade aí e trazendo muitos feitiços de venda de outras coisas mais de alguns jogadores, né? De algumas coisas dele, né? Grande Ramon Sousa, né? Que é um jogador muito bom de bola que queria bem longe do Palmeiras, né? Isso que é verdade. Peço a vocês que deixem seu like, né? Compartilhe com os amigos no WhatsApp e no Facebook e se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal Fala Porcada e Fechado com o Verdão. É a live mais raiz do YouTube palmeirense, a live que traz a melhor formação. Agora vamos falar de notícia do John Arias, né? Grande John Arias, né? Falar de notícia do John Arias, que chega muito forte também aqui no canal, tá? Grande John Arias, né? John Arias que é diferente. John Arias passa folga com a família e volta ao Palmeiras valorizado depois da Copa. Atacante foi herói da classificação da Colômbia às oitavas finais para desperdício de Mundial com eliminação nos pênaltis para a Suíça. Retorno está marcado para quarta-feira, dia 15, né? Cara, a verdade é que o Campanhas perdeu o gol mais feito da Copa, tá? Cara a cara com o zagueiro goleiro, né? Chutou lá para a lua, né? A verdade é essa, chutou lá para a lua Campanhas, né? Que é um jogador razoável, né? Infelizmente, né? Que é um jogador do Grêmio. Isso que é a verdade, né? Aqui, ó. John Arias perdeu da Copa do Mundo 2006 com 5 partidas como titular, 1 gol e sendo decisivo para a classificação na Copa do Mundo da Colômbia às oitavas finais, apesar de eliminação contra a Suíça, volta ao Palmeiras valorizado.
pelo que apresentou no longo da competição. Assim como outros convocados, o colombiano terá um período de folga antes de se apresentar. Arias reconta a família que chegou a acompanhar a base do grupo dos Estados Unidos. Está de volta à Colômbia para descansar e tem viagem de volta prevista para quarta-feira, dia 15, né? Quarta-feira, John Arias estará treinando com o grupo, né, cara? Isso que é verdade. Quarta-feira, daqui uma semana, né, cara? Daqui uma semana, John Arias vai estar no grupo do Palmeiras. O atacante, há de se ressaltar, vinha em uma sequência de mais de um ano jogando sem férias. Tanto que na chegada do Palmeiras começou fazendo 4 jogos saindo do banco antes de virar titular. Tudo como parte do plano de adaptação do clube e as ideias da comissão técnica, assim como para recuperar o ritmo do futebol brasileiro após 6 meses da Inglaterra, né? Cara, a verdade é que o John Arias tem que jogar na posição dele, né? Como meia ou atacante pelo lado direito, né? Como meia ou atacante pelo lado direito. Isso que é verdade. Desde então, foram 26 jogos, 6 gols e 2 assistências pelo Alviverde. Com o ritmo, entretanto, ainda abaixo da executava o Fluminense, a Copa do Mundo, porém, abriu espaço para Arias mostrar as características ou serão fundamentais no Palmeiras do segundo semestre, né? Cara, o John Arias é um jogador totalmente diferente, né, cara? É um jogador totalmente diferente, o John Arias, né? É aquele jogador extra classe. É aquele jogador que realmente trata a bola com carinho, né? Isso que é a verdade. O John Arias trata a bola com carinho. Isso que é a verdade, tá? É um jogador totalmente diferente e eu gosto muito do John Arias. O futebol do John Arias é muito bonito, né? Isso que é a verdade, tá? O futebol do John Arias é diferente, sim, né? É um extra classe, sem sombra de dúvida. Pessoal, todos os que estão GE, né, para a matéria, tamo junto. Tamo junto. Peço a vocês que deixem seu like, né? Compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook. E se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Viu? Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial para vocês inscritos do Fala Porcada 1914 e canal fechado o Verdão. Mais notícia, vamos agora com notícia sobre o Palmeiras contrata Denis, né? Novo diretor de captação do Palmeiras, né? O Palmeiras vem contratando jogadores, pessoas também de captação, agora do Botafogo, né? Trouxe o Denis Delitoso, né? Delitoso, para ser captador do Palmeiras, né? O Palmeiras contrata o ex-Botafogo para o departamento da captação da base, né? Isso que é a verdade, né? Denis Delatoso tem boa relação com o João Paulo Sampaio, coordenador da base do time paulista, né? O Palmeiras contratou Denis Delatoso para entregar o departamento de captação das categorias de base. O último trabalho profissional foi no Botafogo. Depois que deixou o Botafogo, Denis entrou em contrato com o João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. Os dois cultivaram boa relação dos bastidores, né? Os que é bom ter boa amizade, né, cara? O Denis tem uma amizade muito grande com o João Paulo Sampaio, né? Com o João Paulo, né? O Denis tem uma amizade muito grande. Com isso, só que ganha o Palmeiras, né? O futebol do Palmeiras, né? Isso que é a verdade, né? Denis chegou ao Botafogo em março de 2025 e atuou por mais de um ano como coordenador de captação. Ele deixou a base do clube carioca em julho, logo após a saída da Alexander Brito, diretor de futebol do Botafogo, né? Cara, se for bom, cara, se o João Paulo tá contratando, porque é bom, tá? O João Paulo tá contratando porque é bom, viu? Tem mais aqui falando do Botafogo, né? O GE apurou que a saída de Denis faz parte do início do processo de reformulação do Botafogo. O Palmeiras, por sua vez, viu a contratação do profissional como ótima oportunidade de mercado, né? O Palmeiras pensa grande, o Botafogo pensa pequeno, né, cara? O problema é esse, né? O Palmeiras pensa grande, né? Ele é formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, a USP, e já passou por diversos clubes do Brasil. Iniciou a carreira foi um preparador físico do Taboão da Serra, mesmo cargo ocupado pelo Clube Atlético Clubirão. Depois assumiu o cargo de maior relevância na base do Paraná, Chapecoense, Figueirense e Itapemirim, antes do Botafogo. Ele era coordenador de captação da base do Atlético Mineiro, né? Ele teve grandes equipes, esse Denis, né? João Paulo Sampaio tem bom relacionamento com esse cara
e ver com bons olhos a tentativa, né, de trazer o Denis para ser mais uma peça fundamental para o dever da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Isso que é a verdade, né? Peço a vocês o seu like, né? Compartilhe com os amigos do WhatsApp, do Facebook e se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos, chegando a 10 mil inscritos. Vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal Fala Porcada 1914. É o debate mais raiz do Palmeirense, né? Aquele debate gostoso, né, de ser. Entendeu? Mais raiz do Palmeirense disparado, né? Continuando sobre o Danilo, né? Fazendo mais sobre o Danilo, o grande Danilo aqui, o Palmeiras fez a proposta e mais informações aqui do GE, né? Todos os créditos do GE, né? Mais informações sobre o Danilo, aqui que traz a melhor informação disparada, né? Vamos ver aqui. Palmeiras oferece 120 milhões em nave, né, para o Danilo. Né? Vamos ver mais aqui sobre o Danilo, né? Aqui, ó. Meu campista disputou a Copa essa brasileira, a única movimentação do Verdão no mercado, né? A verdade é que o Palmeiras não quer mais ninguém, né? A verdade é essa, que o Palmeiras não quer mais ninguém, né? Isso que é a verdade. E a verdade é que o GE traz informação. O Palmeiras só tem ele, né, para tentar a contratação, a verdade é essa, né? Só tem ele para tentar a contratação. E o Palmeiras tem real interesse para tentar trazer o Danilo, né? Que é um jogador muito bom, né, cara? É um jogador bastante interessante. O Danilo, um jogador extra classe, né? A gente pode dizer. Aquele jogador diferente mesmo, né? Aquele jogador diferente mesmo, na minha humilde opinião, tá? Aquele jogador diferente mesmo, na minha humilde opinião. Veja o Danilo como aquele jogador extra classe mesmo, na minha humilde opinião. Grande Danilo, que pode sim chegar no Palmeiras, tá? Pode sim chegar na Sociedade Esportiva Palmeiras, o Danilão da massa, né? Aquele Danilão que realmente faz toda diferença, né? Toda diferença mesmo, o Danilo, um jogador bastante interessante, né? O Danilo pode jogar de meia, pode jogar de primeiro volante, segundo volante, é aquele multifuncional, né, cara? Aquele multifuncional, esta classe mesmo, né? Esta classe mesmo, o Danilão da massa, que é diferente mesmo, na minha humilde opinião. Peço a vocês o like, que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo. Compartilhe com os amigos do WhatsApp, do Facebook e se inscreva no canal. Ajude a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para você. Né, cara? Dificilmente vai voltar agora o futebol brasileiro, o Gabriel Jesus, né? Atenção, o Palmeiras não acredita que conseguirá contratar o Gabriel Jesus nesse momento. Apesar disso, o clube trata o retorno do jogador como viável para a próxima temporada. E sabe que remota essa possibilidade, remota o atacante ainda tem um contrato com o Arsenal da Inglaterra e pretende passar mais uma temporada no país. O Palmeiras entende o respeito e o desejo de Gabriel Jesus de permanecer na Inglaterra, deve buscar a contratação do profissional no futuro. A verdade, cara, é que mais um ano o Gabriel se torna cidadão inglês, né? Por isso que quer ficar. Ele vai se tornar cidadão inglês e não deve sair do time inglês, né? Isso que é verdade. Não deve deixar o futebol inglês. O Gabriel Jesus, que é um jogador, cara, que chega... Cara, a venda do Flaco Lopes pode ser o substituto do Gabriel Jesus para jogar ao lado do Vitor Roque, né? Será uma bela dupla, na minha opinião. Entendeu? Uma bela dupla, na minha opinião. Vitor Roque e Gabriel Jesus e Paulinho e John Arias. Que quarteto, hein? Que quarteto espetacular, tá? Quarteto espetacular, na minha humilde opinião, né? Peço a vocês o seu like, compartilhe com os amigos do WhatsApp, do Facebook e se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal Fala Porcada 1914, né? É o debate mais raiz do Palmeirense. É o debate mais raiz. Agora vamos debater mais coisa, tem muito mais coisa, né? Para gente debater. Entendeu? Muito mais coisa. Para a gente debater. Muita coisa. Vamos falar agora do Diego Firmino, né?
Cara, grande informação do Maurício, né? Informações do Diego Firmino sobre o Mercadão da Bola do Palmeiras, né? E informação do Maurício, hein? Informação do Maurício, surgiu um novo clube e com valores maiores, hein? Com valores maiores. Todos os créditos ao Diego Firmino, né? Ao Diego Firmino, todos os créditos ao Diego Firmino, a verdade é essa. O Norte Forte é um dos clubes específicos de Maurício. O Palmeiras espera receber uma proposta entre 22 milhões de euros a 25 milhões de euros. Cara, entre 22 e 25 já aumenta o valor, isso aí. Pelo meio. O Verdão detém 85% do direito econômico do jogador. Não vai ser 100%, mas vai ser uma boa parte. Só 15% que é para lá, né, cara? Só 15% que é um valor menor, né? Isso que é verdade. Mas vai ser uma baita negociação se realmente concretizar, né? Se concretizar, o Danilo, cara, será uma baita contratação, na minha opinião, tá? O Danilão será uma baita contratação. O Danilão, o Maurício, a bola de venda entre 22 a 25 milhões de euros será uma venda formidável pelo Danilo, tá? Todos os créditos ao Diego Firmino e o Palmeiras muito perto de vender o Maurício, tá? E para mim é um belo jogador, na minha humilde opinião, o grande Maurição da Massa, né? O Maurício da Massa, na minha humilde opinião, né? Entendeu? Grandes notícias aqui no canal, né? Grandes notícias aqui no canal. Tem muitas notícias aqui no canal. É muita coisa mesmo, né? Pra gente bater aquele bolão que é com vocês e pronto, final, né? Peço a vocês o like, confirma, compartilha os amigos do WhatsApp, do Facebook, né? Cara, tô muito cansado, tá? Tô muito cansado hoje. Muito cansado mesmo, na minha opinião, né? É o Mercadão da Bola pegando fogo com vocês que fazem toda a diferença, né?